Queridos irmãos, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Muito bem. Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 14. Eu vou ler o versículo 10, mas nós vamos discorrer nos versículos 10 a 20. Você não desmarque o texto. Juízes 14, versículo 10. E antes da leitura, eis o título da mensagem: A luz que começou a apagar-se, parte 2. Ontem à noite fizemos a parte 1, os versículos de 1 a 9, do capítulo 14, e agora nós vamos fechar o capítulo 14 com os versículos de 10 a 20. O mesmo título, só que parte 2. A luz que começou a apagar-se. Versículo 10. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, para participar do casamento do filho, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, Senhor nosso, grande é a nossa gratidão a Ti, pelo sustento, pela provisão, proteção, pelo Teu cuidado, Senhor, nos mínimos detalhes. Que bom que todos estamos juntos, em harmonia, em paz. Isso não provém de nós mesmos. É o Teu Espírito que nos conserva dessa forma. Tu nos tem dado livramentos de todas as espécies, dos adultos, as crianças, mas também tem livrado os nossos, que deixamos, cada um especificamente na sua localidade. Ninguém aqui recebeu nenhum telefonema emergente em que tivéssemos que nos deslocar às pressas. E é graça, é providência tua. E nós te agradecemos por isso. Tu nos tens preservado na nossa força, no nosso ânimo, na nossa alegria. Tu nos tem preservado na comunhão contigo e uns com os outros. Nenhum problema, nenhuma dificuldade de comunhão. E nós te agradecemos por isso, Senhor. É dádiva, é presente dos céus. E nesse instante em que estamos mais uma vez aqui reunidos para estudar a Tua palavra, para aprender de Ti, para conhecer mais da Tua pessoa, e Te exaltar, e Te louvar, e Te engrandecer, nós rogamos que o Teu Espírito, mais uma vez, opere como vem operando nas nossas vidas, dando-nos a capacidade de expor a Tua palavra, como de fato ela é. Uma palavra inerrante, infalível, autoritativa, suficiente. Dê a graça ao teu povo também de receber essa palavra da mesma maneira. E assim todos nós nos quebrantemos diante desta palavra. Que o teu Espírito opere em nosso coração, trazendo à nossa memória aquilo que precisa ser lembrado e aquilo que precisa ser conduzido ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. Dê-nos a graça de sairmos daqui mais parecidos com Cristo e mais apreciadores da grandeza que há na pessoa de Cristo, de como Ele expressa, Senhor, exatamente aquilo que Tu és, porque Ele é próprio da Tua natureza. Ele é Deus contigo. Ele é um contigo. Faze-nos entender isso e nos alegrarmos com a Tua pessoa.
e nos consolarmos e nos enchermos de esperança em meio às lutas que deixamos para trás até chegar aqui. Faze-nos, em lugar de lembrarmos dessas lutas e nos entristecermos, olharmos para a tua pessoa, vermos Deus, vermos as coisas da eternidade e assim alegrarmos o nosso coração e firmarmos a nossa esperança, sabendo que um dia estaremos contigo para sempre, onde tudo o que deixamos para trás até chegarmos aqui não mais existirá. Ajuda-nos, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a luz que foi chamada para brilhar, o pequeno sol que nasceu milagrosamente e que foi desde o ventre vocacionado para brilhar nas trevas, trevas essas que a nação de Israel estava vivenciando. Essa luz começou a apagar-se no início da idade adulta. Sansão se apaixonou repentinamente e irracionalmente por uma mulher filisteia. Isso contrasta com aquilo para o qual ele foi vocacionado e capacitado por Deus. Sua obrigação é romper com o jugo filisteu, tirar o jugo filisteu do pescoço de Israel, libertando seu povo de uma escravidão vergonhosa, resgatando suas cidades, seus campos, seus vinhedos, da posse usurpada do invasor incircunciso, expulsando o estrangeiro da terra que Deus deu a seus antepassados. E para isto, Sansão precisa fazer uso da sua força sobrenatural. O problema, meus irmãos, é que ele ignora a sua vocação de libertador. Ele deseja se casar com uma filisteia, não importando se está quebrando a tradição do seu povo e as obrigações da lei de Deus. Ele quer se unir em matrimônio com uma mulher que não acredita no Senhor, nem o ama, nem o teme. Pelo contrário, é uma adoradora de ídolos. A sua linguagem é diferente, seus desejos, seus gostos eram diferentes, seus hábitos de pensamento e vida eram diferentes, de modo que aquilo que alegrava Sansão a entristecia, e o que a deixava feliz faria Sansão se arrepender. Eles não tinham nada em comum para consolidar seus corações e interesses e unir suas vidas em uma só carne. A questão é que Sansão ficou satisfeito com a beleza dela e ela ficou satisfeita com a admiração dele. Isso foi tudo. Isso foi tudo. Aos olhos de Sansão, isto é, de acordo com o seu próprio julgamento, essa é mulher certa para ele se casar. Sansão fabrica uma lei para si mesmo. O importante não era agradar ao Senhor, ou mesmo agradar a seus pais, mas agradar a si mesmo. Foi desse modo, meus irmãos, que a luz de Sansão começou a se apagar. Agora, os versículos 10 a 20 mostram duas coisas que fizeram com que a luz de Sansão continuasse nessa caminhada de não brilhar, de não brilhar. Duas coisas. Primeira, Sansão deixou-se absorver pela cultura filisteia. Isso está nos versículos de 10 a 18.
deixou-se absorver pela cultura filisteia. Olhem para cá agora. Sansão foi buscar uma mulher para seu relacionamento que ele sabia ser para ele proibida. Mesmo assim foi, convenceu seus pais e acabou se casando com ela. Aspas aí nesse casando. E quanto tempo isso duraria? Que forte tentação e provocação essa união seria capaz de suportar? Uma semana, no caso deles, foi suficiente para fornecer a resposta a essas perguntas. Que forte tentação e provocação essa união seria capaz de suportar? Uma semana, no caso deles, e já encontramos respostas a essas perguntas. Vejam, versículo 10, parte A. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, uma grande festa para celebrar o casamento. E esse é um casamento com um ritual fariseu. A festa de casamento vai durar uma semana, conforme o versículo 12 vai mostrar. Só no final dessa semana é que o casamento se consumará. É que eles terão relações maritais. Só no final da semana de festa. E essa é uma festa cara, meus irmãos. Uma festa cara, uma festa de 7 dias, não é barato. Isso dá para inferir que a família de Sansão era de alguma riqueza e importância. O pai é quem está custeando toda essa festa. As despesas é toda do pai de Sansão. Agora notem, os pais de Sansão estão presentes a essa festa. Mas os demais convidados são filisteus. Só tem os pais de Sansão e ele. O restante, filisteus. Sansão faz ali um banquete. Escuta bem. A palavra banquete denota uma festa em que há muita bebida alcoólica. 7 dias de bebida alcoólica. Perceba que mais um dos elementos do voto de Nazireu está para ser quebrado. Essa é a segunda vez que Sansão vai quebrar o voto de Nazireu. Primeiro ele havia tocado em morto, agora beberá vinho. Pouco a pouco, meus irmãos, Sansão faz de tudo para anular seu status de fariseu. Só lhe resta uma coisa, eu acho que todos vocês sabem. Só lhe resta cortar o cabelo. Versículo 10, parte B. Fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. Filisteus, era costume dos filisteus. E Sansão aderiu ao costume dos filisteus. Sansão preferiu imitar os moços da sua época a posicionar-se como um ungido de Deus. Ele foi absorvido pela sedução e pela cultura filisteia. E é isso que vai fazer a sua luz se apagar. É triste, meus irmãos, quando um filho de Deus começa a frequentar o conselho dos ímpios.
logo ele vai aprender os seus caminhos e também logo ele vai se enredar em seus pecados. Como diz o Salmo 1, versículo 2. Né? Então, infelizmente, Sansão tornou-se associado íntimo e frequente dos ímpios. Por incrível que pareça, Sansão passou a maior parte de sua vida pública entre os ímpios. O que é notável nesse fato é a assombrosa falta de sensibilidade de Sansão quanto ao seu estado espiritual e ao perigo em que estava envolvido. O banquete, meus irmãos, envolvia um grupo seleto de homens da cidade. Vou tentar associar isso para você entender. Esse banquete é algo parecido com a despedida de solteiro dos nossos dias. Sansão estava bem confortável no meio dos inimigos de Deus. Não havia nenhum constrangimento. Não havia nenhum remorso. Da mesma forma, muitos crentes começam a se conformar com o mundo, justificando pequenos compromissos com o pecado. John Noe, ele advertiu, dizendo: aquele que faz amizade com o pecado faz guerra contra a sua própria alma. Veja o que diz o versículo 11. Sucedeu que, como o vissem, preste atenção a essa expressão, como o vissem, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. O número usual era de 7 companheiros. Nessa festa de despedida, aqueles companheiros, aqueles amigos mais íntimos, o número usual era 7. Agora diz o texto, como o vissem, ou seja, quando o pai e a mãe e os amigos da noiva viram Sansão se aproximando para concretizar o casamento, foram encontrá-lo com 30 companheiros, selecionados a dedo, incluindo um padrinho entre esses 30. O noivo deveria ter trazido os amigos e o padrinho com ele. Mas não o fez. Não fez por quê? Porque Sansão não tem amigos. Sansão é um juiz solitário. Você não vê ninguém lutando ao lado de Sansão, nenhum companheiro, nenhum amigo. Ninguém. Ele é sozinho. E então, nessa condição, a família da noiva forneceu esses 29 convidados e um padrinho. Possivelmente, meus irmãos, os filisteus estão com medo de Sansão. De seu físico avantajado. E para estarem mais seguros, contrataram 30 guardas-costas. 30 guarda-costas. 30 guerreiros. Sob o pretexto de fazer honra a Sansão. Veja como a coisa está se desenrolando. Está tudo dentro daquilo que Deus previu. Tudo ocorrendo de acordo com a vontade de Deus. Então eles viram o físico de Sansão e ficaram com medo. E levaram 30 guerreiros sob o pretexto
de serem amigos para festejar com Sansão. Na verdade, eles estão se protegendo de Sansão. Eles o cercaram com esses 30 guerreiros. Note que desde o começo do banquete temos um ambiente tenso. Um ambiente tenso. 30 homens escolhidos a dedo pelos filisteus, enviados para a casa da noiva, para se guardarem de Sansão. Não sei, a Bíblia não relata se Sansão já tinha feito alguma coisa anteriormente, de forma que a sua força o precedeu. Não há nenhum relato bíblico, mas pode até ter acontecido algum incidente, alguma coisa que deixou os fariseus de antena ligada. Né? Muito bem. Essa situação não preocupa Sansão. Ele leva a coisa na esportiva e ele propõe um enigma para seus guardas. 7 dias, como é que vai passar o tempo? Esses 30 homens. Então ele propõe uma brincadeira, um enigma. Versículos 12 a 14, acompanhe a leitura. Disse-lhes, pois, Sansão: dar-vos-ei um enigma a decifrar. Então, esse era um meio muito comum de diversão em ocasiões festivas, um passatempo filisteu. Como Sansão já estava absolvido pela cultura filisteia, então ele vai lançar esse passatempo. E o enigma é o seguinte: se nos 7 dias das bodas mu declarardes e descobrirdes, dar-vos-ei 30 camisas. Essas camisas são roupas largas de linho, usadas ao lado do corpo, de dia ou de noite. Tipo uma camisa interna que a gente usa, né? Mas só que era de linho. Somente pessoas ricas e de classe alta usavam esse tipo de roupa. E ele acrescenta, e 30 vestes festivais. Então, eram trajes de qualidade superior, com belos desenhos, usados somente em ocasiões especiais. Se vocês conhecem a história do filho pródigo, foi uma roupa festival que o pai deu ao filho pródigo em seu retorno. Essa é um tipo de roupa especialíssima, que você guardava ali, cuidava, e só usava em ocasião muito especial. Então, tá aí. 30 camisas e 30 vestes festivais. Como eram 30 pessoas, uma coisa para cada um deles. No caso, cada um se encarregaria de 2, das camisas e das vestes festivais. Bom, aí agora o versículo 13, ele diz assim: se mu não puderdes declarar, se vocês não disserem o enigma, vós me dareis a mim as 30 camisas e as 30 vestes festivais. E eles lhe disseram: dá-nos o teu enigma a decifrar, para que o ouçamos. Versículo 14. Então lhes disse: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Meus irmãos, prestem atenção. A resposta a esse enigma jamais poderá ser encontrada sem o conhecimento pessoal que apenas Sansão possuía. Eles não estiveram na vinha quando Sansão matou o leão ou quando tirou o mel de sua carcaça. Nem mesmo os pais dele poderiam ter resolvido esse enigma. Sansão
está tranquilo, ele está certo que colocará 30 roupas novas em seu guarda-roupa. Muito bem. E aí os dias vão passando e diz o texto. E em 3 dias, preste bem atenção nesse detalhe, e em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Eles têm 7 dias, né, que é o período da festa. 3 dias eles não puderam decifrar o enigma. Sansão deu o enigma usando o leão que matara e o favo de mel que encontrara no leão morto. O mais triste aqui é que Sansão criou esse enigma com base no seu pecado. Não levou a sério o fato de haver transgredido os votos nazireus. Irmãos, desobedecer a Deus é horrível o suficiente. Mas fazer disso uma piada é um sinal de insensibilidade espiritual ainda mais grave. Isso é sinal de um coração endurecido pelo pecado. Ignorar os alertas de Deus e seguir o seu caminho é característico de um coração que tornou-se insensível à voz de Deus. Sansão não consegue ver Deus falando através das circunstâncias. Aquele leão foi a mão de Deus que o colocou ali naquelas vinhas. Olha, irmão, o perigo maior não é apenas pecar, mas pecar e não sentir mais remorso. Está completamente insensível. Achar o pecado como algo muito natural. Meu irmão, eu aproveito esse momento para dizer a você, examine sua vida. E eu pergunto, há pecados que antes te incomodavam, mas agora parecem normais? Pecados que quando você pecou a primeira vez, foi um sofrimento muito grande na sua alma. Você ficou muito atormentado. Você pecou a segunda vez, também ficou atormentado. A terceira, a quarta, a quinta, ficou atormentado. Mas você continuou progredindo no seu pecado. E agora, isso não mais lhe atormenta. Isso passou a ser algo muito natural. Você perdeu a sensibilidade para o pecado. O sinal vermelho está aceso, mas você agora o vê, igual a um deficiente visual, como sinal verde. Como um sinal verde. Isso é terrível. Então, se você está nessa condição, peça a Deus agora para quebrantar seu coração e conduzi-lo ao arrependimento e abandono deste pecado imediatamente. Voltemos ao enigma dado por Sansão aos filisteus. Eles aceitaram o desafio de Sansão, mas não conseguiram decifrá-lo. Foram passados 3 dias, em vão tentativas de desvendar o enigma, e eles estão desesperados. Estão desesperados porque a aposta foi alta, altíssima. A aposta envolve 2 coisas. Envolve dinheiro, muito dinheiro, as roupas eram caríssimas, e mais do que isso, a aposta envolve orgulho. Os fariseus, os dominadores, jamais admitiriam serem vencidos por um israelita. A atmosfera da festa está se tornando feia, sombria e ameaçadora.
Você está mentalizando, como eu estou mentalizando aqui, o clima lá da festa? Lembre-se que o Espírito havia descido sobre Sansão também para criar o cenário que inspirou o enigma, preparando o palco para o conflito. Isso é maravilhoso, né? A gente conseguir ver isso. A semana festiva estava chegando ao fim rapidamente, quando eles, secretamente, os fariseus, recrutaram serviços da esposa recém-casada. Versículo 15. Ao 7º dia, preste atenção aqui, é uma observação que eu vou fazer, olhe para cá. Na Septuaginta, encontra-se no 4º dia, não é 7º dia. Outras traduções seguem essa linha. Por exemplo, a NVI não traz ao 7º dia, traz ao 4º dia. Em tese, 4 encaixa-se melhor ao contexto, porque no versículo 14 são mencionados 3 dias de adivinhações infrutíferas. Só aí é que eles procuram a mulher. Disseram à mulher de Sansão: persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai. Bonzinhos esses fariseus, hein? É certo, isso mesmo. E eu achei estranho, fariseus, né? Costume de estar falando. Convidaste-nos para vos apossardes do que é nosso. Não é assim? É assim que ele diz para a mulher. Olha, essas palavras é uma referência velada ao propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus. Se apossar daquilo que é deles, porque eles se apossaram daquilo que era do povo de Deus. E Deus está levantando o libertador com esse propósito. Então eles procuram a mulher e dizem: olha, vocês tramaram para se apossar daquilo que é nosso. Eles imaginam que tudo foi uma armação de Sansão e da família da mulher para roubá-los, para desapropriá-los. A ameaça de queimar a mulher e a casa de seus pais é verdadeira. Isso a gente vê pelo acontecido no capítulo 15, versículo 6. E a mulher sabe disso. Olha o desespero dela agora. Versículo 16. A mulher de Sansão chorou diante dele e disse: escuta isso. Pela primeira vez, a mulher filisteia fala. Somente conhecíamos através dos olhos de Sansão. Agora ela vai exatamente ao ponto, para saber se ele de fato a ama. E ela diz assim: tão somente me aborreces, tão somente me odeias, e não me amas, pois deste aos meus patrícios um enigma a decifrar. Olha, essa expressão aqui, meu povo. Veja que ela toma partido ao lado dos filisteus. Ela não toma o partido de Sansão. E ainda não mu declaraste a mim. Observe a técnica usada pela mulher. Ainda é muito comum em nosso tempo a técnica que ela usa aqui. A lógica da mulher é a seguinte: ora, se Sansão não confia os segredos mais íntimos a ela, ele mostra que não confia nela
e nem a ama. É isso que ela está dizendo a ele. Irmãos, isso é chantagem emocional e manipulação psicológica com um fim puramente egoístico. Esse comportamento manipulador é próprio de pessoas não regeneradas. E aqui eu dou uma palavra para as moças que estão aqui na igreja, no auditório. Muitas moças cristãs foram seduzidas a manter relações sexuais antes do casamento por homens que pediram essa relação íntima como prova de amor. Se de fato me ama, permite-me. Irmãs solteiras, o sexo pré-marital não é uma prova de amor. E vocês devem ficar atentas quanto a enganadores que afirmam o contrário. Da mesma sorte, muitas mulheres casadas tentam manipular os esposos a fim de conseguir egoisticamente aquilo que desejam. Veja a resposta de Sansão a essa manipulação psicológica. Versículo 6, parte B. E lhe disse, note que Sansão insiste que amor não é a questão. Ela está dizendo, olha, o amor é a questão. E Sansão disse, não, o amor não é a questão. Porque agora Sansão fingindo que ama seus pais. Você acha que Sansão amava seus pais? Se de fato amasse seus pais, obedeceria a seus pais, honraria seus pais. Mas agora ele fingindo que ama seus pais, diz, nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei, o enigma. Ele diz que nem aqueles que são mais íntimos a ele sabem a resposta. Esse comentário mostra que não teve mudança nenhuma de coração desde que Sansão contaminou seus pais compartilhando o mel profanado com eles. Não teve nenhum remorso, não teve nenhum arrependimento de Sansão ter feito aquilo com seus pais, trazendo impureza, profanando seus pais perante a lei de Deus. E tu declararia aqui, eu nem disse a meus pais que o amo. A questão não é amor. A questão é outra coisa. Aqui, ao contrário de Gênesis, capítulo 2, 24, que diz que deixará o homem seu pai e sua mãe, anunciar a sua mulher e serão os dois uma só carne, Sansão não vê a necessidade de ter mais intimidade com a esposa do que com os pais. Se eu não disse aos meus pais são mais importantes do que você, por que eu diria a você? Sabe por que ele não diz? Se descoberto, a resposta a esse enigma exporia seu pecado e revelaria seu voto quebrado diante de Deus. E por isso que ele não disse aos pais. Sansão não queria que isso fosse revelado. Agora perceba, aqui é um abismo chamando outro abismo. Um pecado chama outro pecado. Mas ela continua importunando. E essa importunação vem de quem? Vem do próprio Deus, como castigo para Sansão. Vocês lembram que ele importunou seus pais até que seus pais desceram para concretizar o casamento? E na oportunidade eu disse, olhem, Sansão será medido no futuro na medida que ele está medindo seus pais. O juízo de Deus será proporcional ao
tipo de pecado cometido por Sansão. E como ele importunou seus pais, ele agora vai encontrar alguém no seu caminho lhe importunando dia e noite, para que ele faça alguma coisa que ele não quer fazer. Bom, e ela vai importunar o restante dos 7 dias. Enquanto os homens celebram, ela torna a vida de Sansão miserável. Versículo 17. Ela chorava diante dele os 7 dias. Isto é, do 4º até o 7º dia. É melhor entender assim, certo? Porque ela não começou chorando desde o início. Ela só começou a importuná-lo para que ele dissesse o segredo depois de 3 dias, quando o pessoal não conseguiu decifrar o enigma, e aí começou a apertar ela. Então, do 4º até o 7º dia, em que celebravam as bodas. Note aqui, o choro da mulher de Sansão é outro modo de manipulação. Sempre que Sansão estava na sua presença, ela chorava, tornando a vida dele miserável, até que ela consegue o que quer. Ao 7º dia, Sansão lhe declarou, porquanto o importunava. Ele não conseguiu resistir. Não conseguiu resistir à importunação. Sansão não resistiu ao choro da mulher e à sua manipulação psicológica. Isso aqui, meus irmãos, é uma indicação do que vai acontecer adiante com Sansão na sua relação com Dalila. Ele não vai também conseguir resistir à manipulação da Dalila. Então, ele declarou o enigma aos seus patrícios. Eu faço uma pergunta. Você acha que Sansão pediu sigilo a ela? Olha, eu vou lhe dizer. Mas você não diga a ninguém. Se pediu, foi pura perda de tempo. Ele não poderia esperar algo melhor de uma mulher filisteia. Então perceba, primeiro a mulher filisteia o seduziu, depois o dominou e por fim ela o traiu. No versículo 14 ela seduz, no versículo 17 parte A ela o domina e no versículo 17 parte B ela o trai. Como um puritano disse, escuta isso aqui é fantástico. Um puritano disse assim, o pecado nos leva mais longe do que queremos ir. Nos mantém mais tempo do que queremos ficar. E nos custa mais do que queremos pagar. Isso é fantástico, né? Sansão nem tinha ideia do que estava fazendo. Eu preciso repetir isso aqui para você poder gravar e até facilitar a sua anotação. O pecado nos leva mais longe do que queremos ir. Nos mantém mais tempo do que queremos ficar. E nos custa mais do que queremos pagar. Na verdade, a mulher filisteia traiu Sansão quando aceitou a manipulação dos fariseus e nada contou-lhe. Isso já é uma traição. Isso já é uma traição. Ela devia ficar do lado de Sansão e confiar nele, mas não fez. A ironia é que a mulher que consegue forçar Sansão para dar a resposta, a fim de que ela e sua família não sejam queimadas,
vai acabar sofrendo exatamente este castigo por ter dado a resposta. O que pecaminosamente a esposa de Sansão tentou guardar, ela perdeu posteriormente. É sempre assim, meus irmãos. O pecado toma tudo de volta. Toma tudo de volta. Aquilo que tentamos ganhar com o pecado, posteriormente vamos perder. Os fariseus, conhecendo a resposta para o enigma, qual foi o enigma? Vocês lembram? Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Então, eles já sabiam a resposta. E agora, eles fazem duas perguntas para provocar Sansão. Versículo 18, desculpem. Disseram, pois, a Sansão. Quem disse a ele? Olha a expressão aqui. Os homens daquela cidade. Isso mostra que os 30 haviam sido selecionados como representante do resto da cidade. E com a consciência de que Sansão havia sido uma ameaça para todos eles. Disseram os homens da cidade. Eles falam em nome dos homens da cidade. Ao 7º dia, antes do pôr do sol. Eles não tinham 7 dias para decifrar o enigma? Eles sabiam o enigma, mas percebam que os filisteus esperaram até a última hora para contar a Sansão o enigma. Antes do pôr do sol, quando o dia se findava. E os filisteus, né? É que eu estou ensinando o Sermão do Monte, falando sobre os fariseus, continuamente. Então, os filisteus estruturaram sua resposta com duas perguntas retóricas, provocando Sansão com um enigma elaborado por eles. Eles dão a resposta, provocando Sansão com outro enigma. E a pergunta deles é a seguinte: que coisa há mais doce do que o mel? E mais forte do que o leão? Eles foram inteligentes, né, na resposta. Sansão logo percebeu que foi enganado. E lhes citou o provérbio. Aí Sansão disse, um provérbio. O provérbio é: se vós não lavrasseis com a minha novilha, presta atenção nisso. Em outras palavras, vocês conseguiram acertar porque quebraram as regras. Quebraram as regras do jogo. Uma vez que as novilhas não eram usadas para lavrar. Nunca teríeis descoberto o meu enigma. Se vocês não quebrassem a regra do jogo, nunca teriam descoberto o meu enigma. Vocês lavraram com a minha novilha. Eu pergunto a você que está pensando em ter uma relação com uma incrédula. Como você pensa lavrar bem e para sempre tendo uma novilha no jugo? Não tem como. Tendo em vista que os filisteus haviam usado de desonestidade,
Vou repetir. Tendo em vista que os filisteus haviam usado de desonestidade, teoricamente, Sansão poderia também ter se recusado a pagar o prêmio. Mas por que ele vai pagar o prêmio? Eu suponho que ele não desejava colocar sua família em perigo. Lembre-se que seu pai e sua mãe estão ali. E eles podiam se voltar contra seu pai e sua mãe. Bom, se essa não for a razão, qualquer que seja a razão, é certo que ele decidiu pagar a dívida. E aqui aprendemos uma preciosa lição. Aqueles que não conseguem controlar a língua não são capazes de controlar o resto do corpo. E no caso de Sansão, as consequências dessa falta de controle foram trágicas. Entretanto, meus irmãos, da perspectiva de Deus, esse episódio providencia as oportunidades para iniciar de fato o conflito entre Sansão e os filisteus. O palco agora está completamente preparado. A determinação de Deus de agitar o relacionamento entre Israel e os filisteus está trazendo resultados. Nos versículos de 10 a 20, vemos duas coisas que fizeram com que a luz de Sansão começasse a apagar-se. Primeira, deixou-se absorver pela cultura filisteia. Versículos 10 a 18. E agora, por fim, Sansão demonstrou ira pecaminosa. Versículos 19 e 20. Vejam como Deus vai agir para cumprir seu propósito, trazer libertação a Israel através de Sansão. Esse é o propósito de Deus. Sansão deveria estar indo para uma guerra em vez de um casamento. Mas Deus usou esse evento para dar a Sansão uma ocasião para atacar o inimigo. Versículo 19. Então, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele. O Espírito agiu dessa maneira porque Deus tinha um trabalho para fazer através de Sansão. Isso não quer dizer que Sansão entendia que o Senhor o empurrava em direção aos filisteus. Se apossou dele, de tal maneira se apossou dele, que desceu aos asquelonitas, matou dele 30 homens, despojou-os, e as suas vestes festivais deu aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira e ele subiu à casa de seu pai. Eu creio que nesse meio tempo, seus pais, decepcionados, voltaram para casa. Sansão se desloca a Asquelon e, para obter as roupas prometidas, Asquelon é uma das 5 principais cidades dos filisteus. Ela ficava a mais ou menos 35 quilômetros de Tímina, de onde Sansão estava. Sansão foi para longe, a fim de que a notícia daquilo que ele estava para fazer não fosse associada à sua festa de casamento. Tudo isso a fim de proteger a sua família, para que a sua família não sofresse a vingança dos filisteus. Então ninguém ia saber. Ele foi para longe. Chegando em Asquelon, encontrou provavelmente uma festa de ricos. Só os ricos usavam aquelas roupas. Ele entra na festa, matou 30 homens a sangue frio, todos desconhecidos para ele, e que não tinham feito mal algum a Sansão, em tese. O único objetivo de Sansão era encontrar os vestidos ricos que ele precisava para pagar os custos de sua aposta. Bom, eu creio que claramente Sansão nunca teve a intenção de pagar sua aposta com seus próprios recursos.
Até porque ele não imaginava nunca que poderia perder essa aposta. Para ele era uma brincadeira. E essa brincadeira se transformou em um assunto de maior seriedade, pois causou a morte de 30 homens, cujos trajes Sansão tomou para si. Então, perceba, é impressionante a fidelidade de Sansão à sua palavra. Ao perder a competição, ele realmente cumpre a sua promessa e providencia para cada um de seus guardas filisteus uma muda de roupa. Mas, com exceção dessa característica, e o narrador só apresenta essa característica, porque ela cumpre ao propósito designado por Deus, com exceção dessa característica, a imagem que o narrador pinta de Sansão é repugnante. Sansão é desrespeitoso com os pais, insensível ao seu chamado fariseu, sem lealdade alguma para com seu próprio povo, faz concessões em sua ética, é rude com a sua esposa, irreverente com a sua língua, e ele é movido pela luxúria e pelo erotismo. É assim que o narrador apresenta no capítulo 14 Sansão. Mas ele destaca essa fidelidade de Sansão. Isso dá para ver que a única maneira pela qual algo de bom pode vir desse homem é se o Senhor o sobrepujar com seu espírito e o conduzir à tarefa de libertar seu povo, algo que ele não está naturalmente inclinado a fazer. Então veja, é certo que nesta e em semelhantes ações registradas, Sansão, sem dúvida, cumpriu sua vocação, punindo aqueles que oprimiam cruelmente o povo de Deus. Mas o motivo imediato que Sansão tinha para essas punições foi o desejo pessoal de vingança. Ele estava irado com a conduta desonrosa dos filisteus. Ele não está agindo aqui como um libertador consciente, voluntário. Não, ele está manifestando uma ira pecaminosa. E a ira do homem há de louvar a Deus. Mesmo a ira pecaminosa de Sansão cumpre o propósito de Deus de libertar Israel das mãos dos filisteus. Ao agir com ira pecaminosa, ele age contrário à lei de Deus. A força física de Sansão não era suficiente para esconder sua fraqueza de caráter e de se deixar dominar pela ira pecaminosa e pela amargura, quando vencido em alguma situação. Incrível isso, né? Sansão era tão orgulhoso que, se fosse vencido em qualquer situação, ele manifestava imediatamente uma ira pecaminosa, uma grande amargura. É igual aquelas crianças, né? Que são criadas mimadas, que mesmo brincando com os coleguinhas, se ela perde, ela se irrita, ela pega os brinquedos, joga fora, faz uma coisa terrível ali. E se não for domado esse espírito pela vara, ela vai criar-se assim, né? E será terrível a sua convivência com outras pessoas, porque ela não sabe ser vencida. A despeito de ser tão forte, ele era tão fraco como muitos de nós. Então veja, a traição vil de sua esposa por ocasião da festa de casamento, fazendo-o perder a aposta, o fato de que os parentes da esposa a apoiaram em sua infidelidade a ele,
e a aparente conspiração de toda a comunidade filisteia para dar um tratamento vergonhoso, humilhante à sua família, fez com que Sansão ficasse tão furioso que nem sequer consumou o casamento. O casamento seria consumado no 7º dia. Aí é que ele teria relações sexuais com a sua esposa. E chegou o 7º dia, e quando os filisteus deram o enigma, deram a resposta correta ao enigma, aquilo o deixou extremamente furioso. Ele pagou a dívida, mas não consumou o casamento. Ele voltou imediatamente para a casa dos pais, em Zorá, cheio de ressentimentos, com o propósito de nunca mais pisar os pés em Tímina. Agora a pergunta é, por que ele voltou à casa dos pais? Mesmo em assassinato, em ira, cometendo tolices, quebrando o voto de Nazireu, tornando seus pais cúmplices nisso, ainda assim ele volta à casa dos seus pais? A pergunta é, seu pai o aceitará de volta? Sansão merece retorno e abrigo gratuitos? Depois de tudo que ele fez? A resposta é não. Vem outra pergunta. Seus pais devem fornecer abrigo para esse infrator da lei, sob a ameaça de que os filisteus agora buscarão vingança pelas vidas dos 30? Seu pai deve fornecer abrigo? A resposta também é não. Como então ele volta? Ele volta porque sabe que na casa do pai ele vai encontrar graça. Ele sabe que seu pai vai lhe mostrar graça. Este episódio, meus irmãos, nos lembra que o caminho da graça é o caminho de Cristo. Então, querido irmão, Cristo é aquele que olha para suas falhas, seus infortúnios, seus erros, suas tolices, e diz que não lhe cobrará justiça na medida por medida. Ele não lhe dará conforme você merece. E é por isso que Sansão sabe que pode voltar à casa do pai. Porque o pai não vai lhe cobrar medida por medida. E o pai aqui é uma representação de Deus no nosso retorno. Uma representação de Cristo no nosso retorno a Ele. Quando ninguém mais pode nos receber devido às nossas falhas, às nossas misérias, às nossas tolices, os nossos erros, podemos voltar aos pés de Cristo e seremos recebidos. Isso também serve para os pais. Manifestar graça para com seus filhos, depois dos seus erros. Isso não quer dizer passar a mão pela cabeça, mas eles não deixaram de ser filhos. Ao fazer isso, nós nos identificamos com Deus. Escuta só, o momento que mais nos parecemos com Cristo é quando exercemos o perdão àqueles que nos ofenderam. Os pais foram humilhados, decepcionados, envergonhados. Imagine a vergonha com que aqueles pais voltaram lá de Tímina para a cidade de Zorá. É do conhecimento de todos que eles saíram para celebrar o casamento. Que vergonha, que humilhação!
E agora o seu filho volta sozinho, depois de tanta despesa, depois de tantos preparativos, 1 ano em preparativos. Para onde irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ele volta porque sabe que vai encontrar graça na casa do Pai. Pais, isso fica uma lição para nós. Talvez nós, como filhos, cometemos muitas falhas no passado e nossos pais nos receberam graciosamente com nossas falhas. E é por isso que você também agora pode retornar, aspas aí, à casa do Pai. Vamos voltar à cena do casamento. Você percebe? Deus está gerando tensão entre Israel e os filisteus. Inconscientes de seu papel na providência divina, os personagens estão criando exatamente a situação que Deus havia planejado. Isso é lindo demais, né? Isso é aquele bordado que você olha ao avesso, é feio demais. Mas quando você olha o outro lado, então quando você olha pela palavra de Deus, naquilo que Deus representa, naquilo que Deus é, em seus atributos, você vê a maravilha dessa história. Então, Sansão fica ofuscado. Quem sobressai aqui é Deus, no seu agir providencial maravilhoso, fazendo cumprir o seu propósito, em sinal de fidelidade à sua aliança ao seu povo, de bondade e misericórdia para com o seu povo. Era uma grande desgraça uma noiva ser abandonada nesta situação embaraçosa. No final dos festejos matrimoniais, o noivo ia embora. A vergonha não foi só para os pais de Sansão, agora a vergonha também é para os pais da noiva. Sendo assim, veja a atitude do pai da mulher de Sansão. Versículo 20, último versículo. Ao companheiro de honra, o amigo do noivo, o padrinho que eles escolheram para Sansão, ao companheiro de honra de Sansão, foi dado por mulher a esposa deste. Olha, aquilo que seus olhos tanto desejaram, ambicionaram, que a sua luxúria queria a gratificação. Esse foi o fruto amargo de uma aliança profana. Como diz Jeremias, no capítulo 2, versículo 19, ele diz uma coisa fantástica, diz assim, escuta isso aí, eu vou ler devagarzinho. A tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Que dura essa palavra. Perceba, o pai da noiva, envergonhado, tentando salvar as aparências. Preste atenção nisso. O pai da noiva, envergonhado, tentando salvar as aparências, vai dar a noiva ao seu padrinho. Ao padrinho do casamento. Mas eu quero que você veja uma coisa aqui. O pai da noiva não é apenas um agente da cultura filisteia, mas um instrumento do plano soberano de Deus para provocar Sansão contra os filisteus. Desde o primeiro momento em que Sansão propôs o casamento, o pai da noiva não tinha nenhuma obrigação de casar a filha com Sansão. E olha que do outro lado, pensando na cultura, no entendimento dele, nos valores morais,
se assim tinha, mas tinha os valores morais filisteus, né? Dentro do entendimento deles, era também um absurdo que a filha dele se casasse com um israelita. E se ele anuiu essa aliança, já é propósito de Deus. Ele já está agindo como instrumento de Deus ao concordar com esse casamento. E agora ele está tentando salvar as aparências do casamento e vai dar a filha a outro. Nisto ele está agindo como um instrumento de Deus para provocar Sansão contra os filisteus. Porque ao fazer isso, ele também não tem consciência do prejuízo que ele receberá. Só à noite você vai ver isso. Então lembre-se que esse casamento provém de Deus, conforme 14, versículo 4. Nem os pais de Sansão sabiam, ninguém sabia que isto vinha do Senhor. Como Calvino diz uma coisa maravilhosa, ele diz assim: embora os ímpios imaginem agir livremente, Deus os usa para cumprir seu decreto, assim como um artista usa seu cinzel. Então, concluindo, meus irmãos, quando olhamos para este episódio na vida de Sansão, vemos sinais claros de uma luz que estava prestes a se apagar. É ou não é? O homem que for escolhido por Deus para ser um nazireu e libertador, começou a trilhar um caminho de compromisso com o mundo, brincando com o pecado, confiando mais em sua própria astúcia do que na direção do Senhor. Sua festa de casamento entre os filisteus, seu enigma enganoso e sua ira descontrolada não eram apenas incidentes isolados, mas sintomas de um coração que estava cada vez mais se afastando de Deus. Sansão representa muitos que começam muito bem na fé, mas pouco a pouco permitem que sua separação para Deus, sua consagração para Deus, seja contaminada pelo mundo. Volto a citar Calvino, porque ele faz uma advertência tremenda nesse sentido, e ele diz assim: nada é mais perigoso para um servo de Deus do que ceder pouco a pouco ao pecado, pois assim se embriaga até não perceber sua ruína. A história de Sansão é um alerta para aqueles que brincam com o pecado, achando que podem controlá-lo. Quem diz que você está no controle do pecado? Lembre-se, um pecado vai chamar outros pecados. Vamos imaginar, dentro dos exemplos que eu estou trabalhando, alguém que tenha um namoro, e nesse namoro tenha um relacionamento pré-marital. E ele acha que pode controlar, porque vai usar camisinha, vai usar comprimidos, mas quem garante que ele não vai engravidar? E quem garante os outros passos que ele está dando nessa direção? Não tem como. Não brinco com o pecado. O puritano Thomas Watson, ele diz que primeiro o pecado agrada, depois prende e por fim destrói. E é isso que o pecado faz. Ele agrada, ele prende e destrói. Irmãos, a fraqueza espiritual de Sansão não surgiu de repente,
Mas foi um processo. Sua luz começou a se apagar quando ele começou a viver para si mesmo e não para Deus. Todavia, Sansão não aprendeu essa lição. Sansão resolveu seguir seu próprio caminho, mas o Senhor prevaleceu sobre as suas decisões egoístas. Nada pode frustrar os propósitos de Deus. O Senhor vai usar o fracassado casamento de Sansão para motivar Sansão a lutar contra os filisteus, em vez de lhe oferecer festas. Ele devia ir para uma guerra, vai para um casamento. Ele, em vez de lutar com os filisteus, está oferecendo festa para os filisteus. Então, Deus mexe os pauzinhos, faz com que esse casamento fracasse para motivar Sansão a lutar contra os filisteus. Agora, Deus vai usar o próprio pecado de Sansão, a maldade de Sansão, coisa que é própria do seu coração, a sua ira pecaminosa, deixando que ele mate aqueles 30 homens, e ele só consegue isso porque ele é tomado, absolvido pelo Espírito de Deus. O propósito de Deus é um, de Sansão é outro. Sansão não tem consciência do propósito de Deus, mas o propósito de Deus não será frustrado. O Senhor vai mostrar que o casamento, que era para ser algo interracial, Deus o torna numa guerra. Isso é lindo, né? Deus o torna numa guerra. É através desse episódio que Deus vai proporcionar a Sansão a oportunidade para atacar os filisteus e agir como o libertador de Israel. Perceba o agir soberano e sábio do nosso Deus. Com a desilusão do casamento, Sansão passou a ter aversão aos filisteus, como era propósito de Deus, para que vingasse as opressões deles contra seu povo. Mas Deus também fez com que o ódio dos filisteus fosse incitado contra Sansão, de modo que, ao tentarem matá-lo, em vingança agora pelos 30, Deus teria ocasião de revelar, através de Sansão, toda a sua glória e poder, humilhando toda a força dos filisteus através de um só homem. É bonito demais, né? O fato de Sansão apoderar-se dos bens do opressor, aquelas 30 roupas, é um prenúncio do que Davi fará no futuro. Lembre-se, Sansão começou a libertar e Davi vai finalizar. Sansão está prenunciando com a tomada daquelas roupas o que Davi fará lá no futuro com os filisteus. Davi vencerá os inimigos do povo de Deus e recuperará toda a terra que os filisteus se apropriaram indevidamente. Mas também, meus irmãos, se tem algo bonito para ver é agora. Ele aponta para além de Davi, aponta para o verdadeiro Nazireu, Cristo, que consumará a vitória sobre os inimigos de Deus. Cristo enfrentou o leão rugidor, venceu no início do seu ministério público, lá em Mateus 4, versos seguintes. E mais tarde, Cristo despojou os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, como diz Colossenses 2,15. Cristo fez isso sem lança, sem arco ou espada em suas mãos.
Ele foi exaltado em sua própria força. Jesus venceu Satanás, esse leão que brama, esse leão destruidor. Escute agora. É nessa vitória, na vitória de Cristo, que você encontra mel, que encontra força abundante e satisfação suficiente. É em Cristo, somente nele, que você permanece firme, brilhando para a glória de Deus. Isso suscita uma última pergunta. E a pergunta é: você está caminhando para mais perto de Cristo ou está permitindo que sua luz comece a apagar-se? Como você chegou aqui? Mais perto de Cristo ou sente que a sua luz está se apagando? Desanimado, cada vez mais desanimado na sua vida cristã. Rogo a Deus que sua força não esteja em você mesmo, mas na graça e no poder de Cristo. Se hoje você percebe que tem feito concessões perigosas ao pecado, ainda há tempo para arrependimento e restauração. Que você possa buscar ao Senhor enquanto há tempo, para que sua luz brilhe para a glória dele e não se apague na escuridão do pecado. Que Deus tenha misericórdia de você. Amém. Amém.